tempo eu vou ler o versículo 24, tá bom? Mateus 14, 24, fica comigo aí, você que está online. Deus tem algo para falar contigo, não sai daí, amém? Fica aí, são 30 minutos aproximadamente de ministração da palavra, não vai ser cansativo, fica aí, tá bom? Você que vai assistir depois pelo YouTube, pelo canal, compartilha, curte, comenta, na live também, já começa a compartilhar agora. Você que está assistindo aí, que vai assistir, quando você ouvir o que eu estou dizendo agora, você já faz, já começa a compartilhar com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama, porque Deus tem uma palavra de instrução, Deus tem uma palavra de orientação, Deus tem uma palavra de ânimo, de fé no meio do caos que nós estamos vivendo, amém? Mateus 14, vou ler o versículo 24, diz assim: enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado, aleluia. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Jesus respondeu: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção de quem, igreja? De Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero tentar levar você para dentro deste cenário que eu acabei de ler. Quando nós fazemos a leitura da palavra na igreja, às vezes passa desapercebido algumas coisas, e às vezes nós prestamos atenção só na leitura que é feita, porém nós acabamos não entrando na atmosfera e no ambiente de glória, nós acabamos não entrando no cenário que está sendo ministrado. E a palavra de Deus, ela é rema, a palavra de Deus, ela é viva, e ela tem esse poder de entrar na nossa alma e penetrar na nossa alma. Então eu quero aqui te colocar dentro desse cenário. Vem comigo para dentro desse cenário, porque esse cenário tem tudo a ver com o que eu e você e o mundo estamos vivendo nos dias de hoje. Amém? O planeta está envolvido neste cenário, para você ver como a palavra de Deus, ela é viva, como a palavra de Deus, ela é intensa, como ela tem vida própria, ela ministra as nossas vidas hoje, mesmo sendo tão antiga.
Aqui Jesus havia direcionado os seus discípulos para entrarem num barco e atravessarem um mar, sentido Cafarnaum. Só que aqui em Mateus, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus fala para eles irem, e Jesus ele se retira para orar no monte. Vai orar em um monte. E eles, os discípulos, eles entram no barco e seguem rumo a Cafarnaum. Está lá em João 6, se alguém quiser até depois marcar ou ver, acompanhar aí de casa, você vai ver, esse cenário é o mesmo. E os discípulos eles estão no meio do mar. E diz a palavra que começou uma tempestade, um vento forte, ondas. Eu fico imaginando esse cenário, o barco à deriva, em alto mar, ondas gigantes, vento forte. Os barcos daquela época não tinham a tecnologia que os de hoje em dia têm, e mesmo assim os de hoje em dia não aguentam algumas tempestades, não aguentam as forças da natureza. Quem lembra aqui do Titanic aqui? Quem assistiu o Titanic aqui alguma vez? Amém? A história do Titanic vai nos mostrar isso. Então, esse barco ele estava no meio de uma tempestade. Acredito eu que as ondas jogavam o barco, e os discípulos do Senhor que estavam no barco, os 12, acredito eu que nesse momento, só quem já andou de barco, já pegou um mau tempo, sabe o que eu estou falando. Acredito eu que nesse momento, um pânico já tomou conta, um medo, um receio já foi envolvendo aqueles discípulos, uma preocupação, uma agitação na alma, uma inquietação na alma, o medo, o terror, a possibilidade do barco afundar e da morte acontecer era real. E Jesus, quando olhou, diga assim: Jesus está olhando para mim. Jesus, quando ele olha para aquele mar, acredito eu, ele do monte, quando ele olha para aquele cenário de tempestade, e ele enxerga, ele medita, ele pensa, raciocina, que aqueles que ele amava, as pessoas mais próximas dele, as pessoas que ele amava muito, porque andavam com ele, comiam com ele, viviam com ele, faziam parte de um projeto. Jesus raciocinando que eles estavam em perigo, Jesus ele para o que ele está fazendo, que era ali a oração, o seu particular com Deus, ele para tudo e ele vai ao encontro dos seus discípulos. E eu quero aqui só fazer um parênteses aqui. Nós, a humanidade, está vivendo um tempo de tempestade. Nós estamos vivendo tempos de tempestade, tempos de crise, tempos de caos. E muitos estão esfriando na fé, muitos estão abandonando a fé, abandonando a presença de Deus. E eu quero dizer para você que permanece firme, e eu quero dizer para você também que está pensando em desistir, aleluia, Jesus está nos olhando, Ele está olhando para mim e para você, aleluia.
me ama e Ele te ama. Deus Pai, a Bíblia diz que Deus Pai amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, aleluia. Quem aqui tem dúvida que Deus ama a você? Deus amou o mundo, não amou o crente, não amou o católico, não amou o macumbeiro, não, Deus amou o mundo, o planeta, de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse direito à vida eterna. Olha a prova de amor. Então eu quero dizer para você que esse cenário de Jesus olhando a tempestade, sabendo que quem Ele amava estava lá dentro, que as pessoas que Ele amava estavam dentro daquela tempestade, é o mesmo cenário de hoje. Você pensa que não, mas Deus está olhando para você dentro dessa tempestade, dessa crise mundial, e Ele sabe que quem Ele ama, deixa eu ver quem Jesus ama aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele sabe que quem Ele ama está no meio dessa tempestade, então Ele se move do céu para ajudar, para cuidar de quem Ele ama. Eu posso ouvir um amém? Amém. Pode encostar, por favor. Aí Jesus entra comigo nessa história, nesse cenário. Ele sabe que as pessoas que Ele amava estavam dentro daquela tempestade, As pessoas que Ele amava já estavam em pânico por causa da tempestade. Fala para mim se você conhece alguém que está em pânico, que está com medo, alguém que está ansioso, alguém que está em depressão, alguém que está passando por um momento complicado por causa de tudo isso que está acontecendo. Fala para mim se você conhece alguém. Eu sei que você conhece. As pessoas já estão como os 12 discípulos dentro daquele barco, pensando: e agora o que vai acontecer? E agora como que vai ser? E agora, será que vai? Será que não vai? E agora, será que vão morrer? Será que não vão morrer? E agora, será que os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos vão dar certo ou não vão mais? E agora, como é que será que vai ser o ano de 2020? Será que a gente vai chegar até o final do ano de 2020? Assim estava a cabeça dos 12, e assim estão as nossas cabeças. Então vem comigo, a tempestade é a crise que está tomando o mundo, é o tal do coronavírus que chegou e parou o planeta. Os 12 discípulos dentro do barco, somos eu e você. Estamos com medo, estamos com incertezas, estamos com dúvidas, uns até mais do que os outros. Somos os discípulos que estão dentro do barco, mas Jesus continua o mesmo. Ele é o mesmo desse cenário da Bíblia, e Ele é o mesmo que hoje está olhando para essa tempestade, para os seus discípulos, e está indo ao encontro para nos ajudar, para cuidar de nós, está nos guardando, está nos protegendo, está tomando os cuidados devidos com as preciosidades que Ele tem, que somos eu e você. Aí Jesus vai ao encontro, quando Jesus está andando sobre as águas, no meio da tempestade, no meio do vento, e vai chegando perto do barco, a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram discernir, não conseguiram identificar que era Jesus que estava ali andando sobre as águas. Eles ficaram aterrorizados, mais aterrorizados do que com certeza já estavam. Eles ficaram em pânico,
viram um homem andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Não conseguiram discernir. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando nós entramos em um estado emocional, psicológico, espiritual, já de medo, já de incerteza, já de pânico, nós não conseguimos enxergar Jesus trabalhando na minha vida e na sua vida. Quando o bicho está pegando e a gente fica com medo, e a gente fica com ansiedade, com depressão, porque é o que nós temos, é o que eu tenho atendido de pessoas hoje. E toda essa incerteza financeira, econômica, saúde, etc. No meio de tudo isso, a gente não consegue ver o cuidado de Deus conosco. Nós não conseguimos ver a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Aqui, Jesus, o socorro bem presente em meio à tribulação, já estava ali do lado do barco. Mas o medo que já estava no coração deles, o medo que já havia entrado no coração deles, fez com que eles não conseguissem perceber Jesus se aproximando. Jesus já tem cuidado de mim, de você e de muitas pessoas. E tem pessoas que ainda não perceberam o cuidado de Jesus. Antes de começar essa pandemia, como ela está aqui no Brasil, Deus me deu uma revelação. Quem é daqui da igreja sabe do que eu estou falando. Numa terça-feira como essa, Deus falou: eu quero que você ore da meia-noite às 3. E eu já senti na minha alma que algo sério iria acontecer. Oramos, fizemos a nossa parte, intercedemos. Deus deu uma instrução, isso era uma terça, domingo era um dia de ceia. Deus deu uma instrução: pega o azeite consagrado da igreja e unge todos os membros que estiverem na Santa Ceia, das 5 horas, do culto das 5 horas da tarde e do culto das 19 horas, das 17 e das 19. Quem estava aqui, dá uma glória a Deus aí, aleluia. Queridos, assim foi feito. A nossa igreja tem em média em torno de 300 membros hoje. Eu perdi as contas de quantas pessoas do meio desses 300 me mandaram mensagem dizendo: bispo, olha, estou com sintomas, olha, está assim, olha, estou sentindo algo que é parecido, olha, parece que realmente eu vou estar com esse negócio aí. E foram fazer os exames. Quando chegou para fazer os exames, os diagnósticos foram infecção intestinal, para os sintomas do coronavírus. Não, está com infecção intestinal. Peraí, como infecção intestinal Aí outro caso é infecção no rim. Como? Eu não sou médico, tá? Mas como? Sintomas respiratórios, tudo indicando os sintomas do coronavírus. E aí a pessoa recebe o diagnóstico que é infecção urinária, que é outro caso já. Eu tenho visto o cuidado de Deus, eu tenho visto o olhar e percebido
o olhar. Nós não podemos ficar desapercebidos e não enxergar o que Deus está fazendo, o cuidado de Deus conosco, no meio dessa tempestade. Tem muitos outros casos, as pessoas me ora porque não sei se essa não é, tudo está indicando que é, vai no hospital, não é, faz os exames 2 vezes, não é. Seu cuidado de Deus, repita comigo assim: Deus cuida de mim. Você que está em casa, você que está assistindo pelas redes sociais, diga: Jesus cuida de mim. Eles não conseguiram perceber Jesus vindo para ajudar. Ei, você pode não estar vendo, mas Jesus está chegando, aleluia. Jesus, vou corrigir, Jesus já chegou. Jesus já tem trabalhado na minha e na tua vida. Talvez você não tenha visto, mas Deus tem cuidado de você, aleluia. Deus já tem cuidado de você, da tua casa, da tua família. Deus já não tem deixado faltar nada na tua casa. Deus já tem cuidado do que comer, do que beber, do que vestir. Deus tem levantado pessoas para ajudar pessoas. Nós, a igreja, a Arca Church, aqui no bairro da Moca, tem se levantado nesse tempo como nunca, para ajudar quem precisa. Nós estamos aqui nesse culto aqui, pessoas já vieram aí, já receberam cesta básica, porque não tinham o que comer na sua casa. Todos os dias nós temos um projeto aqui, todos os dias nós estamos entregando na simplicidade, mas nós estamos entregando legumes, verduras, frutas, em parceria com o sacolão que tem lá na Costa Barros, número 1831, é isso, né, Adriana? Acertei, né? Nós temos o Ministério da Assistência Social ativo. Nós temos quase 20 famílias que estão sendo cuidadas nesse período pela igreja. Você precisa enxergar Deus agindo e cuidando de você na sua casa. Bispo, mas o prejuízo é grande, tem tanta coisa ruim, mas Ele está cuidando de você. Jesus está cuidando de você, da tua casa. Prejuízo é perder a vida. Do resto, a gente corre atrás. Deus restaura, Deus levanta do pó, Deus levanta do nada. Se tiver que te fazer governador, alguém importante, eu não estou falando de governador político não, mas eu estou querendo trazer para a passagem de José do Egito. Se tiver que te fazer alguém de sucesso, ele, se tiver que te tirar de dentro de uma cova, tirar de dentro de uma prisão, de dentro de uma cadeia, para te colocar lá, acima daquilo que ele já prometeu, você pode ter certeza que ele vai fazer. Prejuízo é perder a vida. E aí Jesus, quando vê o terror, os discípulos gritando: é um fantasma. Ele diz: não é um fantasma, sou eu mesmo. E volta a dizer: os 12 estavam em pânico, os 12 estavam aterrorizados. Mas ele diz: não sou eu. Jesus está dizendo assim: sou eu que estou cuidando, aleluia. Sou eu que estou vindo para proteger, sou eu que estou protegendo você e a tua casa. Aí no meio do terror dos 12, teve um que estava conseguindo pelo menos prestar
ligado no meio da tempestade, está com medo, está em pânico, está com as incertezas, faz parte, mas fica ligado no que está acontecendo. Pelo menos presta atenção no que está acontecendo na tua casa, ao teu redor, na sociedade, no bairro que você mora, na cidade que você mora. Pelo menos presta atenção, não fica alienado. E a Bíblia diz que esse mais saidinho estava prestando atenção. Ele diz: se é o Senhor mesmo e não é um fantasma, que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Olha só, ele ia sair do barco e ele ia andando, assim como Jesus estava andando sobre a água, ele ia andar até Jesus. Se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter contigo aí, me leva até aí. E aí Jesus respondeu de imediato, falou: então venha. Diz a palavra que ele topou o desafio, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que o olho dele estava em quem? Em quem, igreja? Em Jesus Cristo. O olho de Pedro não se desviou de Jesus. E ele saiu do barco e ele pisou, e eu creio que o pé dele se firmou sobre a água. Quando se firmou sobre a água, ele falou: é o Mestre, é Jesus. Eu vou olhar para ele agora e vou até ele, porque agora eu estou andando sobre a água. E eu creio que ele desceu do barco olhando para Jesus. E no meio da tempestade, na sombra, presta atenção que Deus está falando com você. No meio da tempestade, no meio da onda, no meio da chuva, da água, daquele reboliço todo, o olho de Pedro estava em Jesus. Tem gente perdendo o olhar em Jesus nesse tempo. Tem gente que no meio desse cenário que nós estamos vivendo não está olhando para Jesus. Fala que está, mas não está. E aí Pedro, olhando para Jesus, ele começa a andar. Aí Pedro olha para o coronavírus. E a Bíblia diz o quê? Que, irmão, eu não estou pregando errado não, tá? Presta atenção no que eu estou pregando, amém? Porque às vezes alguém vai pegar esse trecho aí no vídeo aí e vai falar: meu Deus, olha só a heresia. Jesus olhou para Pedro, olhou para o coronavírus. Vê o contexto. E aí Pedro está indo sobre as águas olhando para Jesus. E aí Pedro olha para o coronavírus, para o número de mortes, para a notícia que vem, para a desgraça que está acontecendo, para quantos mil já morreram, para quantos mil já foram, quantos ainda vão, a progressão do gráfico. E aí Pedro afunda. Pedro ia morrer, porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o coronavírus. Pedro ia morrer porque ele parou de olhar para Jesus, para a ajuda de Jesus, para o que Jesus estava fazendo, para o cuidado de Jesus, e começou a olhar as reportagens que saem nas emissoras de televisão. E não estou falando de uma só não, hein? Tem gente que vai morrer porque parou de olhar para Jesus. E eu não estou falando só de morte física não, estou falando de morte espiritual, morte emocional, morte psicológica. Você tem olhado para quem? Você que está em casa me assistindo, você que está aqui na igreja, você tem olhado para quem? Para Jesus ou para a tempestade? Para Jesus ou para o coronavírus? Para
para o Covid-19? Você tem olhado para Jesus ou para o cenário trágico da economia que realmente vai entrar em colapso? Você tem olhado para Jesus ou você fica olhando os políticos brigando um com o outro, os eleitores também, um brigando com o outro, em vez de olhar para Jesus? Porque na minha Bíblia está escrito que o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro vem dele. Eu vou perguntar de novo, não responde em voz alta, é para você responder para você mesmo. Você está olhando para quem? Você está olhando para Jesus? E quando eu digo olhar para Jesus, para não ser repetitivo, é olhar para tudo que Deus tem feito na sua vida nesse tempo, o cuidado, a proteção, você e tua casa escondido debaixo das asas dele, na sombra dele, nada faltando, ele trazendo o cuidado, mesmo que estiver faltando, ele traz o cuidado até você para não faltar. Você tem olhado para esse cuidado, tem confiado que mesmo num cenário de destruição mesmo, você perdendo em muitas áreas da sua vida, que Ele vai restaurar, que Ele vai levantar, que Ele vai prosperar, que Ele vai trazer renovo e restauração. Você tem olhado para isso ou você tem olhado para a tempestade? Se olhar para a tempestade, vai afundar. Se ficar olhando só para as desgraças, vai afundar. Bispo, o senhor está anulando o que está acontecendo? Então não estou, de maneira alguma. Nunca subestime o teu inimigo, e o nosso inimigo é invisível. Estou falando de Satanás, estou falando também do coronavírus. Está anulando? Não estou anulando. Pedro, enquanto olhava para Jesus, permaneceu firme andando sobre as águas. Tirou o olho e olhou para a tempestade, afundou. Para onde você tem olhado nesse tempo? Eu tenho olhado para o Senhor, amém? Para o nosso Deus. É aquele ditado: é um olho no gato e um olho no peixe. Pedro olhou para Jesus e não afundou, mas ele sabia que ele estava no meio de uma tempestade. Venha no equilíbrio mais uma vez. Não fique alienado. Saiba o que está acontecendo. Se atualize. Mas como eu preguei no domingo, não se alimenta de coisas ruins. Se alimenta de Deus, daquilo que vem da boca de Deus, da palavra, da oração, da presença, do louvor, dos louvores, da adoração. Se alimenta de coisas que são do alto. Ele olhou para a tempestade e afundou. Quem deu a mão para ele? Quem deu a mão para ele? Jesus. E quando Jesus deu a mão, já logo falou: eita, fé pequena, hein?
Tem fé não, filho? Dá a mão aqui, vai. Você não tem fé. Eita, Jesus ajuda, mas sabe, você não tem fé. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, que estava afogando, estava morrendo. Segurou e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Jesus pega na mão de Pedro e não deixa ele afundar, dá uma tiradinha ali dentro d'água e fala: você não tem fé, é pequenininha a tua fé. E aí pergunta para ele: mas por que você duvidou? Você anda comigo, come comigo, bebe comigo, dorme comigo, vai para tudo quanto é canto comigo, já viveu um monte de milagre comigo. Por que você duvidou? Agora o Espírito Santo está falando com você, não é com Pedro não. É com você que está aqui na igreja, é com você que está em casa. Anda comigo, louva comigo, prega comigo, recebe, dá o dar comigo, jejua comigo, ora comigo, vai dormir comigo, acorda comigo, fica comigo o dia inteiro. O meu Espírito Santo, e os três são um, Pai, Filho e Espírito Santo, habita dentro de você. Por que é que você duvida? Por que é que você está duvidando do que eu posso fazer, do meu cuidado? Eita, que forte. Ai, Jesus. Fala ou não fala? Essa é a velha, né? Os pregadores fazem isso, né? Fala ou não fala, Jesus? Ah, meu Deus, mas tem que falar. Não é opção. Depois dessa, eu vou até terminar falando. Eita Deus, presta atenção, você que está assistindo e você que está aqui na igreja. Deus me revela que tem pessoas que Deus vai livrar da fornalha e Deus vai livrar da cova dos leões, porque não ia aguentar entrar na fornalha e entrar na cova dos leões. Então Deus vai livrar da fornalha e livrar da cova dos leões. Mas tem pessoas, e agora eu estou falando para o crente, e para alguns que não são crentes, que Deus precisa mostrar que Ele é Deus. Que Deus vai deixar primeiro entrar na cova e entrar na fornalha, porque Deus vai querer mostrar que Ele é, e que Ele faz, e que é Ele que cuida, e que é Ele que comanda, e que o governo é dele, que o domínio é dele. Ele vai querer mostrar para pessoas lá dentro da fornalha e lá dentro da cova. Ore para não ser a pessoa que vai precisar chegar dentro da cova e dentro da fornalha. E eu estou falando aqui é da dúvida que as pessoas têm de que Deus é Deus e que Ele
tem nada a ver com isso aí não. Deus não pode me ajudar. Deus está vendo o negócio indo por água abaixo. E Deus, sabe esse tipo de dúvida? Tem uns que nem acreditam que Deus existe. Esse negócio de Deus não existe não. Isso aí é coisa que inventaram. É você mesmo que Deus vai pegar lá e vai mostrar que Ele é lá dentro. Quando eu digo fornalha e digo cova dos leões, para você que talvez não conheça nada da palavra de Deus e vai ouvir esse vídeo, que vai chegar para você, são duas passagens bíblicas que falam a respeito de 3 jovens que foram jogados dentro de uma cova, que não deixaram de adorar a Deus e não adoraram outros deuses. Foram jogados em uma cova, era para morrer, era para eles morrerem. Porém, Deus enviou um 4º homem lá dentro da fornalha, semelhante ao filho dos deuses, e ali dentro Deus não deixou eles se queimarem. Você tem uma ideia que Ele jogou eles dentro da fornalha, morreu queimado, mas eles não. E Daniel na cova dos leões, a mesma coisa, foi jogado dentro da cova dos leões, mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, e o anjo fechava a boca dos leões e não deixava os leões comerem Daniel. Tanto Sadraque, Mesaque e Abednego, são os 3 jovens, quanto Daniel, tiveram livramentos não da fornalha e não da cova, mas Deus mostrou que era Deus, e eles mostraram a fé e a fidelidade a Deus quando chegou lá dentro da fornalha e da cova. Quando Jesus entrou no barco com Pedro, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Você vê como precisa de uma pessoa só? Só precisa de uma pessoa para contagiar todo mundo. E também só precisa de uma pessoa para colocar todo mundo em pânico. Aqui bastou Pedro sair andando sobre a água, as águas deu uma afundada, Jesus pegou, deu uma exortada nele, mas só precisou dessa atitude, desse contato com Deus, contagiou o barco inteiro. Todo mundo: o Senhor é Filho de Deus, exclamaram glória, e deram glória misturado com aleluia, exclamaram: o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. Basta uma atitude positiva, uma atitude de fé, para você contagiar pessoas com coisas boas. Amém? E eu encerro por aqui. Feche seus olhos.